a gente foi para Irlanda, né? E lá a gente estudou dentro... A universidade que a gente estudava era, tipo, tava entre as 200 melhores do mundo, assim. Então era uma universidade muito boa, ainda mais na Europa. Todo mundo falava, vocês estão em outro mundo, né? Lá é outro mundo. E a gente estudou Saúde e Nutrição 1, Saúde e Nutrição 2, Saúde e Nutrição 3. E Saúde e Nutrição 3 teve uma aula, e a professora ia era muita carne. Carne, leite, carne, leite, carne, leite. E eu estudando em paralelo outros assuntos, documentários, livros e tal, que não são comuns. Assim como o Brasil, a Irlanda ela tem uma balança comercial muito baseada em leite e carne. E aí, no final de uma aula, tem um estudo que se chama China Study, o estudo da China. Ele foi um estudo com o maior espaço amostral feito até hoje, por médicos e nutricionistas. Pegaram vários grupos de pessoas na China, e a China é um país muito grande, então tem muitas populações com culturas um pouco diferentes, então que consomem mais carne, consomem menos carne, consomem mais leite, consomem menos leite, enfim. E aí nesse estudo eles avaliaram a saúde dessas pessoas e os hábitos alimentares. E para surpresa deles, assim, a ciência não trabalha com fatos, assim, é isso, né? Mas muitas vezes você tem indícios numéricos, né, estatísticos de que sim, de que leva para esse lado. E 2 dados estatísticos que eles tiveram correlação para afirmar que provavelmente é assim sim, é que o queijo aumentava a osteoporose e a carne aumentava o câncer. Então, falando da parte nutricional, é engraçado, porque daí, no final de uma aula dessa eu levantei a mão para a professora e eu falei, professora, você conhece o estudo da China, né, o China Study e tal? E ela falou, não conheço. E aí aquilo, eu fiquei meio chocado, assim, porque é um estudo muito grande. E um dos pesquisadores principais, que é o Dr. Campbell, ele foi super perseguido na época. E a indústria foi atrás dele, perseguiu ele e tudo. Então, é um assunto complexo, porque você tem toda uma indústria que suporta por trás, né? E um modelo de vida também. Eu gosto de dizer que a carne ela é uma coisa que vem da mãe, né? As nossas mães ensinam a gente a comer carne. Então, quando você fala para alguém sobre a carne, você tem que tomar muito cuidado, porque você está falando com a mãe da pessoa, dentro dela. Né? Você briga contra a mãe da pessoa. Sobre o meio ambiente, a carne é um problema muito sério, né? Muito grave, assim. A gente precisa olhar para isso de um modo geral, assim. E o que é engraçado são as ligações da carne, né? Então, se você pega o âmbito trabalhista, você tem uma série de problemas gerados, né? E muitas vezes um problema social, porque eles vão para pequenas cidades e toda a cidade fica em função daquele grande frigorífico. E as pessoas da região acabam com os anos migrando para aquela cidade. Se fecha o frigorífico, fecha meio que a cidade fica em função, né? Daí você pega o problema ambiental. Aí você vai estudar, você vai ver que tem fator de crescimento que ajuda no crescimento de câncer. Então são uma série de coisas, e aí a parte espiritual, que é uma busca que eu tenho também. Então você vai olhando todo um âmbito muito complexo, né? Mas eu diria assim que eu acho que se fosse um motivo para alguém largar, seria o animal, né? Olhar para o bicho e quando você olha para os olhos ou está perto de um bezerrinho, por exemplo, você fala, caramba. A produção de carne hoje, não só de carne, né? A produção de grãos também tem no mundo, na estrutura econômica que a gente vive, ela não tem uma perspectiva de sustentabilidade a longo prazo. Assim. Então, desde o comecinho da ONG, a gente não serve carne. Uma das regrinhas que a gente tem assim, é não servir carne, porque a gente não quer compactuar com um negócio que a gente acha que não está sendo muito benéfico para o mundo, né? E dá para ter uma alimentação equilibrada sem consumir carne. Óbvio, né? Tem questões de saúde, tem pessoas que precisam comer por individualidade, né, do corpo, assim, da sua biologia, mas para aqueles que não precisam, ou se a gente puder reduzir em pelo menos uma refeição na semana, já é um impacto muito grande, né? O Good Truck vem com essa vontade de mostrar isso para as pessoas, da nossa responsabilidade como consumidor, né? E de entender qual que é o impacto que a gente tem nessa cadeia de produção e consumo do alimento e como é que isso acaba moldando a sociedade que a gente vive hoje, inclusive como é que isso pode potencializar doenças que têm raiz na alimentação ou não, né? Desse, gente, acho que vocês foram muito longe. Né? Acho que vocês precisam repensar esses hábitos de vocês, né? E eu já tinha essa desconfiança, até que quando estourou a pandemia, daí saiu um monte desses charts, né? Desses gráficos, assim, né? Tipo, morcego, SARS, foi MERS, não lembro certinho os animais, mas
são os animais sempre ligados a essas doenças, né? Eu comecei a ter experiência com pratos veganos, vegetarianos. Foi quando eu me formei cozinheiro, comecei a trabalhar nas cozinhas. Até então eu não tinha muito conhecimento. E com o tempo fui vendo, assim, cara, que o veganismo, o vegetarianismo tem um lance do amor pelos animais também, né? O lance da Good Truck é tão legal que seria o mesmo prato que eu estaria servindo para um cliente. Então, cara, a gente faz no maior capricho, da melhor maneira e bem balanceado, assim. Tanto é que eles buscaram restaurantes que tinham essa pegada vegetariana aí, em alimentar bem essas pessoas, dar bastante fonte de nutrientes. E a comida vegetariana, cara, é bem conhecida por isso, né? Tá levando o vegetarianismo aí para muitas pessoas que não teriam condições de conhecer isso. Então, pessoas da periferia, assim, poucos têm acesso a isso. E eu acho que eles estão levando, além de estar levando comida, matando a fome do pessoal, tá levando como se fosse cultura para eles também, assim, sabe? Porque comida também pode ser uma fonte de cultura também. E é um lugar que não chega geralmente, né? Porque como o custo é muito alto de leite vegetal, então é difícil essas pessoas terem acesso, pessoas em comunidades mais pobres, né? Até classe média baixa, um público que a gente tem dificuldade de atingir ainda, assim, né? E esse é o nosso objetivo, a longo prazo, é conseguir atingir não só o público que a gente já atende hoje, que é um público A e B, mas atingir um público que não tem acesso a isso, né?